E aí, pessoal? Bem-vindos de volta. A gente continua nossa viagem pela história de Desterro de Entre Rios. E hoje, o foco são os distritos. Aquelas peças que, junto com a sede, montam o quebra-cabeça da identidade desse lugar tão especial. Pois é, no nosso último papo, a gente desvendou a formação do Distrito Sede, certo? Agora, a gente vai fundo nas histórias de São Sebastião do Gil e de Pereirinhas. E olha, são duas trajetórias bem diferentes, mas que no final se encontram para formar o desterro que a gente conhece hoje. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai lá para São Sebastião do Gil, depois a gente dá um pulo em Pereirinhas. Aí a gente vai entender como tudo isso se conecta e, claro, o que vem pela frente. Bora lá? Bom, vamos começar nossa viagem no tempo, e a primeira parada é São Sebastião do Gil. A gente está falando do povoado mais antigo, um lugar cuja história começa lá atrás, sabe? No meio daquela loucura, daquela ambição toda da febre do ouro que varreu Minas Gerais no século XVIII. Olha só que interessante essa linha do tempo. Ela conta uma história de muita paciência. Repara só na distância entre as datas. O primeiro registro de terra é de 1743. Mas a criação oficial do distrito só em 1901. Isso dá o quê? Quase 160 anos. Mostra que a comunidade foi crescendo bem devagarinho, de forma orgânica mesmo, em volta de pontos-chave como a primeira escola e a capela, que eram o centro de tudo, né? E aqui, olha, é quase a certidão de nascimento do lugar. É um documento mesmo. Esse trecho de 1778 é muito mais que um simples registro de propriedade. É ele que carimba, que oficializa a ligação da família Gil Borba com aquela terra. É o momento em que o nome Mata do Gil entra para a história, sabe? Mostrando que a identidade dali nasceu junto com os primeiros moradores. E quem era o cara que deu nome ao lugar? Era ele, Francisco Gil Borba. Pensa só, um açoriano que larga tudo, cruza o oceano, tudo isso atraído pela promessa do ouro. E ele não só encontrou o que procurava, como fincou raízes ali. Ele se tornou o primeiro povoador não indígena de que se tem notícia na região. A história de São Sebastião do Gil, na prática, começa quando ele pisa ali, lá por 1730. Tá, mas e o nome São Sebastião do Gil? De onde vem? É uma mistura bem interessante que junta o terreno e a fé. Gil vem do sobrenome da família pioneira, claro. E São Sebastião era o santo de devoção deles. É a prova viva de que a identidade daquele lugar foi construída com muito trabalho e muita oração. E aí, finalmente, veio o reconhecimento oficial. Essa lei de 1901 cria o tal Distrito de Paz. O que é mais impressionante é pensar que essa canetada no papel veio, nossa, mais de 150 anos depois que o Francisco Gil Borba botou os pés naquelas terras. É um baita testemunho da jornada longa e paciente dessa comunidade. Mas mesmo depois de virar distrito, a vida em São Sebastião do Gil não mudou da noite para o dia, não. Por décadas, tudo continuou girando ali, em torno da praça e da capela. Era aquele lugar de ritmo mais lento, sabe? Onde todo mundo se conhecia. A expansão de verdade, com mais ruas, mais casas, isso só foi rolar bem depois, já na década de 90. Beleza, agora a gente muda de cenário. Vamos para a história do Pereirinhas. E aqui a narrativa é outra, a linha do tempo é completamente diferente. A origem não tem nada a ver com mineração, mas sim com uma fazenda familiar já no século XIX. E a pergunta que fica é, como é que uma fazenda do século XIX vira um distrito no século XX? E por que demorou tanto, né? Muito mais que o vizinho São Sebastião do Gil. É isso que a gente vai desvendar agora. Olha só esse comparativo. Quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, a diferença de tempo é gritante. Pensa comigo. São Sebastião do Gil vira distrito em 1901. Época de, sei lá, bondes, começo da industrialização. Já Pereirinhas só consegue esse status em 1976. Era da TV em cores. São dois mundos, duas realidades completamente diferentes, mas que fazem parte do mesmo município. E o protagonista dessa segunda história é ele, Manuel Bento Peixoto. Um homem, assim, com várias funções. Fazendeiro, tenente, procurador da igreja. A propriedade dele, a Fazenda Pereirinhas, que foi registrada em 1856, era mais do que só um pedaço de terra. Era o centro de tudo. Foi a semente de onde nasceu toda a comunidade. E esse número aqui, 9. Ele é pesado, é impactante. Ele representa o número de pessoas escravizadas que pertenciam a Manuel Bento Peixoto, de acordo com o censo de 1831.
É um dado que a gente não pode ignorar, porque ele mostra que a base da economia daquela fazenda e da região toda estava firmada na triste realidade da escravidão daquela época. Então, vamos voltar àquela pergunta. Por que Pereirinhas demorou tanto, até 1976, para virar distrito? A resposta não está só na história da fazenda. Tem a ver com uma decisão que veio de cima, do governo do estado. Naquela época, Minas Gerais inteira estava passando por uma grande reorganização administrativa. A ideia era melhorar a gestão das escolas, a coleta de impostos, e a criação do distrito de Pereirinhas foi, basicamente, uma peça nesse quebra-cabeça maior. E não era só querer, não. Não era tão simples assim. Para poder virar distrito, a comunidade de Pereirinhas teve que provar que já tinha uma estrutura que tinha vida própria. Eles precisavam cumprir uma lista de exigências. Ter pelo menos 2.000 pessoas, ter um mínimo de 50 casas, uma escola pública funcionando e até um terreno separado para um cemitério. Era literalmente um checklist para conseguir a emancipação. Certo? Agora que a gente viu as duas histórias separadas, vamos juntar as pontas. Porque apesar de terem começado em épocas e por motivos diferentes, São Sebastião do Gil e Pereirinhas nunca estiveram isolados. Eles sempre estiveram conectados, formando um território só, com uma identidade em comum. E o ponto mais importante para a gente guardar é exatamente esse. Eles nunca foram ilhas. Pensa bem, as estradas rurais ligavam todo mundo. As famílias se casavam entre si. A economia agrícola era a mesma para todos. E, olha que curioso, até o santo padroeiro São Sebastião é o mesmo. Tudo isso sempre uniu os dois lugares. A história de desterro de Entre Rios simplesmente não faz sentido se a gente não entender que essas partes sempre caminharam juntas. Bom, a gente falou de como os territórios se formaram, das leis, dos fundadores. Mas a história, no fim das contas, é feita de gente, de pessoas. E é exatamente isso que nos leva ao nosso próximo assunto. Pois é, essa história toda foi moldada por pessoas de carne e osso. Mas quem eram elas? Quantas pessoas moravam por aqui lá no século XVIII? Como é que essa população foi crescendo? E qual era a realidade da população cativa, das pessoas escravizadas? Bom, são essas as perguntas que a gente vai tentar responder na nossa próxima análise. Fica o convite, até a próxima!